Então, o senhor Fábio Correia de Oliveira Andrade Neto, isso? Sim, senhor. Senhor Fábio, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor vai ter de falar no processo. Tudo que o senhor falar, no entanto, vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Vou falar, senhor. Sim, senhor. Embora tenha algumas coisas que já são de conhecimento do juízo, mas eu acho que é importante ter esses dados diretamente do senhor. O senhor é filho do senhor Pedro Correia? Sim, senhor. O senhor trabalha ou trabalhou com seu pai? Não diretamente. Eu sou profissional liberal. Já fiz alguns trabalhos para ele, mas não diretamente. O senhor chegou a trabalhar no gabinete dele? Não, nunca. O senhor conhece o senhor Alberto Youssef? Conheço. O senhor pode me esclarecer como é que o senhor conheceu ele? Conheço ele através de Pedro Correia, meu pai, que era amigo de Janene, que era amigo dele. Mas conheço, assim, ouvi algumas vezes, conheço esporadicamente, nunca já conversei, já encontrei no restaurante, já encontrei... Desde quando aproximadamente o senhor conhece ele? Aproximadamente, não precisa ser uma coisa exata. Meados dos anos 2000, 2005, 2006, eu acho, 2007. Não tem a menor, assim, não consigo precisar, não. E o senhor manteve contato com ele até quando? Aproximadamente também? Eu não tinha contato periódico com ele. A última vez que eu tinha visto, acho que foi em 2011, 2012. O senhor já esteve no escritório dele, em São Paulo? Já. Sabe me dizer aproximadamente quantas vezes? Não. Mais de uma dezena de vezes? Mais. O que o senhor ia fazer no escritório dele? A maioria das vezes acompanhava meu pai, Pedro Correia, na maioria das vezes. E algumas vezes fui a pedido de meu pai lá. E o que o senhor ia fazer quando o senhor ia com seu pai lá? Acompanhava, esperava, porque estava em São Paulo junto com ele, ou porque eu estava em São Paulo ele chegava, ou porque ele estava em São Paulo eu chegava. Nós nos encontrávamos e aí nós... E o que o senhor pai conversava com o senhor Alberto Youssef? Nem toda vez eu participava das reuniões, mas na maioria das vezes assunto do Partido Progressista. Nas vezes que o senhor participou, qual que era o assunto? Assuntos do Partido Progressista. Quais seriam, assim, vamos dizer, quantos deputados tinham na bancada, como ia ser, assuntos eleitorais, de eleição. A maioria das vezes foi perto de eleição. Quando o senhor ia sozinho? Eu fui para cobrar uma dívida que meu pai disse que tinha um crédito que ele tinha lá no Isso foi uma vez só ou mais de uma vez? Eu fui mais de uma vez porque teve várias tentativas frustradas, né? Não consegui. E que dívida que era essa? Era uma dívida, eu não me lembro mais o valor da dívida, nem me lembro quanto eu consegui cobrar. Eu não consigo precisar mais isso porque faz tempo, faz 2011, 2012. Mas era uma dívida que meu pai disse que tinha com ele, porque ele tinha assumido essa dívida junto a Janene, depois que Janene morreu, ele ia pagar essa dívida. Era isso que meu pai me dizia. E era decorrente do que essa dívida? Se eu não me engano, era decorrente de negócios que eles fizeram, de compra e venda, Tinha algum documento para cobrar? O senhor mencionou que cobrou? Não. Ele me dizia que está lá, ele sabe que é um débito que... Quanto que era o valor? Não me lembro do valor, o valor total da dívida, nem me lembro quanto eu consegui cobrar. Eu consegui cobrar algo, mas não me lembro quanto eu consegui receber desse valor. Mas não foi todo, não, que era a dívida. Agora eu não me lembro o valor da dívida, não. Eu tenho uma informação aqui da Polícia Federal que o senhor teve pelo menos 33 vezes no escritório do Alberto Youssef em 2010 e 2012. O senhor ia bastante, então, lá? A maioria das vezes, em 2012, acho que foi quando eu fui cobrar essa dívida. Em 2010 eu ia várias vezes acompanhando meu pai. E nessas vezes que o senhor foi acompanhando seu pai, nunca falaram de dinheiro lá? Não que eu me lembre assim, especificamente, deve ter falado de dinheiro, evidentemente, numa conversa, mas eu não posso assim, precisar para o senhor, falar de dinheiro relativo a tal dívida, ou não me lembro
expressamente qual era o dinheiro que estavam falando, nem me lembro esses valores, nem do que se tratava as conversas. Na maioria das conversas eu nem participava, eu esperava. Às vezes tinha outras pessoas que estavam na reunião que eu não conhecia, então muitas vezes eu esperava. O senhor conheceu o Paulo Roberto Costa? Também, assim, de eventos, algum evento que eu fui, e ele estava acompanhando meu pai. O senhor tinha conhecimento que seu pai recebia dinheiro do senhor Alberto Youssef? Tinha conhecimento desse dinheiro que ele mandou eu cobrar, que era de uma dívida. E outros valores que ele teria recebido do senhor Alberto Youssef, fora essa dívida? Eu sabia que existia captação de recursos para eleições. Sabia disso. Pelo senhor Alberto Youssef? Era através do senhor Alberto Youssef, através de Janene, antes e depois do Alberto Youssef. E quem que dava esse dinheiro? De quem que ele captava esse dinheiro para passar para o seu pai? Não sei precisar, não. Ele mesmo captava, ele mesmo dava, ou ele captava com alguém. Captava em nome do partido, ou em nome. Quando Janene ele captava em nome do partido, isso eu sabia. E a informação que eu tinha, quem passou a captar depois que Janene adoeceu, foi ele. E o senhor não sabe de ninguém que ele captou dinheiro? Eu sei do que eu vi depois da operação aí, o que eu vi na imprensa. Época, o senhor não tinha conhecimento? Não tinha conhecimento, não. Nem conhecia essas pessoas. E como ele passava esse dinheiro para o seu pai? O senhor Alberto Youssef? Eu acredito que nas vezes que eram doações políticas, eu acredito que ou em espécie, doar direto a ele, ou em contas eleitorais. Doações registradas? Eu não participava dessa parte, não, das contas registradas. Eu não tinha acesso a essas contas. O senhor recebeu dinheiro em espécie do senhor Alberto Youssef? Não, dele não. Recebeu do senhor Rafael Ango Lopes? Não me lembro quem era. Uma vez que eu fui cobrar esse dinheiro, eu recebi. Não me lembro dizer o valor. Mas recebeu onde? No escritório? Recebeu... Desse escritório, que foi o único que eu fui. E o senhor recebeu isso em espécie? Recebi em espécie. Lembra quanto era, aproximadamente? Veja, estava no envelope, ele me disse que era 30 mil, 30 e poucos mil, e eu não me lembro agora certinho, não, 30 ou 40 mil, e está no envelope, eu não contei não, né? E isso foi com algum documento, algum comprovante? Não. O senhor deu recibo de quitação de parte da dívida? Não, quem daria esse recibo era meu pai que daria a ele. E ele deu esse recibo? Não sei. O senhor recebeu de mais alguém por solicitação do senhor Alberto Youssef? Não. Na polícia, o senhor foi ouvido? O senhor declarou quando foi indagado sobre suas visitas ao escritório do senhor Alberto Youssef? O senhor declarou que não se recorda de ter frequentado o escritório de Alberto Youssef em São Paulo. Por que o senhor disse isso? Porque na hora eu não liguei o nome à pessoa. Fazia tempo já que eu não via. Em 2015, 5 de maio de 2015, o senhor não tinha... Em 5 de maio... lia jornal, nem via televisão? Via, mas eu não... Na hora que eu falei, eu não... Quer dizer, liguei o nome à pessoa, mas eu não me lembrava de que tinha ido algumas vezes sozinho. Depois fui me lembrar dos fatos, fui ver o que estava sendo acusado e fui ver, me lembrei que fui lá fazer além de com meu pai, que tinha ido lá fazer uma cobrança. O senhor recebeu dinheiro do senhor Alberto Youssef na sua conta? Não. Sua esposa recebeu? Sua esposa é a Márcia Danz, isso? Exato. Sua esposa recebeu? Eu fiquei sabendo que ela recebeu depois que ela foi acusada disso. E antes o senhor não sabia que ela recebia valores do seu pai ou de alguma forma? Do meu pai eu sabia que ela recebia. O que o senhor sabia desses valores que seu pai destinava à sua esposa? Minha esposa, durante um certo tempo, fazia contas a pagar do meu pai. Contas pessoais, contas da fazenda. Ela fazia contas a pagar. Tal data tem tantos vencimentos, tantos valores, e mandava essas contas para ele. E muitas vezes meu pai pedia para ela pagar. Tanto é que, eu acredito, na defesa dela, separou uma série dessas contas que eram débitos direto na conta dela, que eram feitos para pagar contas dele. Então, ela recebia dinheiro dele para pagar contas dele.
tipo um reembolso que ele estava fazendo, ela está pagando uma conta dele. Recebia também dinheiro para ela mesmo? Não. E o senhor não conversava com a sua esposa sobre esses valores? Não tinha informação de onde que vinha esse dinheiro? Para onde que ia esse dinheiro? Tinha a informação que vinha do meu pai. Era seu próprio pai que depositava esses valores? Era meu pai que dizia que ia depositar e o dinheiro aparecia, né? Ele falava com o senhor ou falava com a sua esposa? Pode ter falado comigo alguma vez que ia depositar. Vou depositar por não conseguir falar com ela por algum motivo. Não me lembro, não. Se falou comigo alguma vez. Ele falava direto com ela. Ela passava e-mail das contas para ele e ele depositava para ela. A gente não. Muito pouco. Eu me envolvia pouco com isso. Eu sabia que isso acontecia. Quando ela precisava, eu ajudava. Às vezes, um funcionário meu ia fazer um pagamento para ela. Podia acontecer uma coisa desse tipo. Mas eu não. O senhor tinha conhecimento de que esses valores vinham do senhor Alberto Youssef? Não. O senhor tinha conhecimento que esses valores vinham dos contratos da Petrobras com empreiteiras? Não, de jeito nenhum. O senhor tinha conhecimento que seu pai havia participado da indicação política do senhor Paulo Costa para a diretoria da Petrobras? Sabia, porque eu ouvi ele dizer. Bom, são essas questões do juízo por hora. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Me viram? Não, Quando o senhor foi ao escritório do senhor Youssef, o senhor foi com a sua esposa também? Eu me lembrei que ela foi alguma vez porque foi dito na acusação dela. Ela me disse que na acusação dela existia o registro da ida dela lá, mas eu não me lembrava disso não. Isso foi porque eu estava em São Paulo junto com ela e ela me acompanhou. E com relação à conta com relação a essa dívida que o senhor foi cobrar, que o senhor ia cobrar, foi mais de uma vez? Fui várias vezes. Inclusive, eu soube que tem registro, eu tenho mais de uma vez no dia. Eu fui, eu voltei, porque eu não morava em São Paulo, não vivia em São Paulo. Eu aproveitava a vez que estava lá. Estou indo em São Paulo. Comentava isso com meu pai. Meu pai disse: tu pode dar uma passada lá e cobrar isso para mim? Foram várias vezes que o senhor foi cobrar, várias dívidas, é isso? Não, era essa mesma dívida que eu não tinha recebido ainda. Entendi. E o senhor se recorda quanto que o senhor recebeu? Algo em torno de 30, 40 mil. Certo. Sua esposa recebeu também? O senhor se recorda? Não. Às vezes que eu fui com ela lá, eu acho que ela não foi dessa vez. Eu acredito que ela não tenha ido nessa vez que eu recebi, não. Dessa vez deve ter ido sozinho. Devo ter ido sozinho. Eu não sei se fui com ele mesmo, e recebi da pessoa, mas eu fui com ele mesmo para correr. Mas ela foi uma vez ou duas, não sei. Não posso precisar, às vezes, certa que ela foi, né? Tá certo, obrigado. Sem mais perguntas. Os defensores dos demais acusados têm perguntas? Sem perguntas. O próprio defensor do próprio acusado tem questões? Um esclarecimento do juiz. Essa questão da cobrança da dívida que o senhor falou, eu vendo que o senhor também não falou nada disso na polícia. Por que o senhor não falou nada sobre isso? Porque eu não me lembrei. Porque eu não me lembrei ao momento. Bom, a sua atividade atual, senhor Fábio? Eu sou advogado e sou agropecuarista. Esses negócios do seu pai, de agropecuária, ele tinha uma empresa que ele tratava desses assuntos? Não, ele tem um registro de produtor rural. Ele não fazia isso através de uma pessoa jurídica? Não, ele tem um CNPJ. Se eu não me engano, tá? Ele tem um CNPJ, o nome dele, pessoa física, é como se fosse um ME de produtor rural. Eu sei que ele tem. Mais uma questãozinha aqui. O senhor já foi, acho que foi até indagado, mas
Se não foi, permita a repetição aqui. Pois não. Quando o senhor foi no escritório do senhor Roberto Youssef, o senhor foi alguma vez acompanhado da sua esposa? Fui. Eu não me lembrava que ela tinha ido, mas depois, forçando a memória e me lembrando que fui, mas como eu estou lhe dizendo, eu fui porque eu estava em São Paulo e ela estava comigo. Por algum motivo, minha irmã morava em São Paulo naquela época, e eu ia algumas vezes a São Paulo, visitar minha irmã, ia algumas vezes a São Paulo. Nessas vezes o senhor foi com o seu pai ou foi só o senhor e ela? Não me lembro, Excelência. Pode ter ido eu, meu pai e ela, e pode ter ido eu e ela só. Tá bom. Alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final? Ou... Não. Estou à disposição da justiça e a elucidar a verdade. Só mais uma pergunta. Jonas Aurélio, o senhor conhece? Conheço, é um funcionário, era um ex-funcionário da Fazenda. Fazenda de quem? De Pedro Corrêa. Tá bom. Então pode interromper. O senhor tem que aguardar um pouco, senhor.